no meio da viagem eu sou outra, e quando eu chego lá no Deus eu sou outra pessoa. Então, só Deus. E ele, onde ele estava fazendo carinho na minha cabeça, eu falei, nossa, você cuida tão bem de mim, você me ama mesmo? Eu, nossa, eu sou tão difícil. Glória a Né? Deus. Tem que ser assim, você falou a história dele, cuidado dele, né? Um carinho. E assim é, né? Tem que ser igual a palavra do Senhor diz, que o esposo, ele tem que amar a sua esposa, assim, Cristo amou a igreja, né? Assim como Cristo. Eu vou lendo a igreja, que diz em Mateus, no Evangelho de Mateus 25, a partir do primeiro versículo, diz assim, a palavra do Senhor. Então o reino do céu será como as 10 virgens, que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo ou azeite. Talvez a sua Bíblia tenha uma tradução diferente. Não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar o azeite de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, aí vem o noivo chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco do seu azeite, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, respondendo: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem azeite para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora que volta o Filho de Deus. Amém. Pode ser sentado, glória a Deus. Sei que a tradução um pouquinho diferente, mas a palavra é a mesma. E o Senhor ministrava essa palavra no meu coração numa tarde de domingo, no qual tinha uma pessoa ali que sempre está me pedindo oração. E nesse dia eu falei assim: olha, não tem como eu ir, hoje eu não consigo. A gente socorre, a gente vai, porque a pessoa sabe que você tem azeite, a pessoa sabe que você tem vida com Deus. E naquela tarde Deus ministrou essa palavra no meu coração, que às vezes a pessoa, o outro sabe que você tem uma vida com Deus, sabe que você tem azeite, ela vai te procurar. Só que o Senhor falou comigo naquela tarde: acabou o tempo. O que você tinha que fazer para ela, você já fez. Agora deixa que agora é eu e ela. Agora ela que busca azeite para ela. Guarda o teu azeite para você. Não que a gente não tem que ajudar o irmão, não que a gente não tem que orar, buscar a Deus, orar. O nosso dever é orar. Mas em certas situações, irmãos, nós devemos deixar para que o Senhor cuide. Há um tempo para todas as coisas. E essa parábola fala de 10 virgens que esperavam a chegada do noivo para uma festa de casamento. 5 delas eram prudentes e levaram azeite em suas lâmpadas, enquanto 5 eram insensatas e não levaram azeite. O azeite, ele é pessoal e intransferível. Qual que é o significado de insensato? É despreparado e não estão atentos. Foi o que aconteceu com essas 5 virgens. Eram 10. Todas serviam a Deus, todas estavam na presença do Senhor, porém não tinham vida com Deus de verdade. Não servia a Deus com um relacionamento sincero com Deus. Estavam em cima do muro. Quando eu estiver perto, a gente busca mais. Quando eu estiver mais velha, aí eu busco. Enquanto aquelas outras 5 estavam renunciando ao pecado, enquanto as outras 5 estavam buscando ter vida, intimidade, relacionamento com o Senhor. E essas insensatas, quando elas viram que o noivo chegava, elas correram. Pastora, só que era tarde demais. Queria um pouco do azeite da outra. Dá para nós um pouco, porque nós precisamos entrar de qualquer maneira. E o que aquelas 5 falaram? Não podemos. Vá ao que vem de encontro, porque senão vai faltar para nós
Verdade, aleluia. As coisas de Deus não é de qualquer maneira. As coisas de Deus não vêm de graça. Às vezes nós queremos ter vida com Deus, ter unção, louvar com unção, pregar com unção, mas não queremos renunciar. Não queremos ter uma vida de busca, de oração, de santidade com Deus. Porque sem santidade é impossível agradar a Deus. Sem oração é impossível ter uma vida firmada na presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Cabelo grande não expulsa demônio, não. Saia longa não expulsa demônio, não. O que expulsa demônio é uma vida de santidade com o Senhor. Que seja Deus fiel e verdadeiro. Porque às vezes nós pensamos que nós estamos bem, nós estamos indo na igreja todos os dias. Nós já achamos que estamos salvos. Mas a salvação nós temos que conquistar ela todos os dias. E nós devemos preparar. Não, nós temos que estar preparados. É hoje, é agora. Às vezes nós falamos, mas eu vou esperar amanhã, porque eu sou novo ainda, tem muita coisa para me viver. Irmãos, a tua carne fala isso, mas o teu espírito diz que não é assim. O espírito já diz a palavra, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você espera a tua carne se converter, meu irmão, você está enganado, porque a carne não converte. A carne, ela é da terra, do pó ela voltará. Então, o que a gente fica fazendo? A vontade do inimigo, pecando, pornografia, prostituição, lascívia, adultério, tudo isso é obra da carne. E o pecado é bom para a nossa carne, mas o pecado mata o espírito. Por isso que nós devemos ter uma vida em santidade com o Senhor. E é fácil? Não. É fácil ter relacionamento e vida de verdade com Deus? Não, porque tem um preço a se pagar. Tem renúncia, tem que ter uma vida de busca incessante. Não é hoje eu busco e amanhã eu não busco. Hoje estou na presença do Senhor de verdade, adorando o Espírito em verdade. Amanhã eu já não estou. Quando está tudo bem, eu corro para os pés do Senhor e vou louvar. Quando está tudo mal, já não quero saber de Deus mais. Eu quero as mãos de Deus, mas eu não quero obedecer a Deus. Não quero amar a Deus. Ontem nós ouvimos uma palavra na nossa igreja que fala sobre Abraão. Abraão ele foi pai aos 100 anos. E era uma promessa que o Senhor fez para ele. Quando o Senhor, e eu ficava imaginando, o Senhor pediu Isaac, o Senhor estava testando Abraão. Por isso que o Senhor pediu, porque o Senhor nos testa o tempo todo, Ele nos testa. E ontem o pastor pregando sobre a palavra, ele falava, não é porque Deus estava testando, porque o Senhor, ele deu Isaac para Abraão, porque era uma promessa, ele volta atrás da promessa dele. Só que aquele amor, aquela idolatria por aquele menino estava roubando o tempo que Deus tinha com Abraão. Verdade. Se Abraão orava 2 horas, eu já não orava 2 horas mais. Vou ficar com meu filho. Eu só vou testar esse homem. Porque a preocupação não era tanto com Isaac, mas era com Abraão. Porque Abraão era um homem que tinha as promessas do Senhor. Na vida dele, Isaac também tinha. Mas olha tudo que Abraão passou. Não é verdade? Então, voltando para a palavra. As 10 virgens, elas buscavam. Talvez as imprudentes falaram, mas para que tudo isso? Para que tanta coisa? Para quê? Eu posso fazer isso, você não pode, capaz. Deus não liga para isso, não pode fazer. Meu Deus. Mas quando Deus pede para nós alguma coisa, é para nós obedecer. Glória a Deus. Às vezes a gente fala, mas o Senhor permite. Tanta coisa que eu vejo as outras pessoas às vezes fazendo, eu falo, nossa, eu já não consigo, porque é uma coisa que Deus cobra de mim. Então, o particular que Deus tem com cada um é de uma maneira. Louvado seja Deus. É de uma maneira. Então, às vezes Deus vai dizer a você não vai usar uma calça, você vai servir a mim somente saia. Eu te quero assim. É porque Ele quer ver a tua obediência e a tua fidelidade. Senhor, por amor a Ti, eu vou honrar o Teu nome, eu vou ficar da forma que o Senhor me pede. E essas virgens imprudentes estavam em cima do muro, pastora. E em cima do muro, nós sabemos que é um lugar muito perigoso para ficar. Porque em cima do muro, você não sabe se você vai ou se você fica. Não tem condição nenhuma de Deus te abençoar dessa forma. Eu sinto muito te dizer. Se nós não estivermos na posição, no centro da vontade dEle, não tem como. O Senhor, Ele vai esperar. Ele vai ter paciência. Por quê? Porque não é Ele que afasta de nós. É nós que vamos afastando. Meu Deus. Afastando. O pecado nos afasta do amor de Deus. Mas o Senhor, Ele nunca se afasta de mim e de vocês. Nós precisamos ter azeite na nossa lamparina. Como que pode um crente andar sem azeite?
sem a unção? Como que nós vamos resistir às investidas de Satanás? Como que nós vamos ter um lar de pé? Uma família, não é fácil, é uma guerra que nós enfrentamos todos os dias. Eu tenho filhos só da presença de Deus, mas nós estamos ali todos os dias, Senhor, pondo azeite na nossa lamparina, nós estamos intercedendo, e já está assim. Imagina se nós entregar, pastor. Imagina se nós entregar e largar a mão, servir a Deus só quando tudo está bem, quando tudo está dando certo, as portas estão abrindo, a nossa família está com saúde, nós estamos bem no nosso relacionamento, aí é muito fácil servir a Deus. Mas a gente não quer, porque está tudo bem. Aí quando acontece tudo, que vira tudo de perna para o ar, a gente corre para buscar azeite. Só que este vaso, infelizmente, está rachado. E esse vaso não vai segurar o azeite. E Deus sabe disso. Você vem no mês da presença de Deus, o Senhor te renova, Ele te enche, porque Ele desiste da nossa vida. Ele conhece a nossa história, Ele tem um plano de salvação para mim e para você. Graças a E Deus. você vem, o Senhor, Ele te enche. E você sai renovado. Só que o teu vaso, você não tem uma vida constante de busca. O teu vaso está trincado. E aquele azeite, ele vai saindo. Ele vai saindo, você vai se enfraquecendo. Você vai desanimando. Qualquer coisinha que a gente ouve na igreja, é para mim. Ah, foi para mim, é para me atacar. Ah, o som está muito alto, a pastora está falando demais na minha cabeça, eu não gostei da palavra do pastor, mas não é do altar, é eu e você. Quando a gente não está bem com Deus, é muito mais fácil nós transferir a culpa para o outro do que falar, eu não quero mais. Porque ninguém desvia do dia para a noite, pastor. Meu Deus. Quem está cheio de Deus, todos os dias na presença de Deus, talvez não é todos os dias do culto. Está tudo certo. Mas é lá na tua casa que começa o relacionamento verdadeiro, onde ninguém te vê, no teu secreto, no teu constância na oração, na tua oração, renunciando os convites e os pecados. É lá que começa. Mas os frutos, a igreja vê os frutos, pela tua vida com Deus. Você reflete a glória de Deus. Às vezes você não vê o fruto que você está dando, mas o outro vê. E ali nós não temos vida com Deus. E a pessoa chega e fala, não quero mais servir a Deus. E a gente olha, mas como assim? Estava todos os dias na igreja. Estava firme? Não estava firme. Já tinha deixado Jesus há muito tempo. Estava afastado dentro da casa do Senhor. Já estava em pecado, já estava vendo coisa que não deve. E nem se arrependia. Porque nós precisamos nos arrepender. Precisamos pedir para Deus um coração arrependido. Verdade. E um coração perdoador. Sabe, igreja? É isso que nós precisamos. Porque se nós carregamos mágoa, tristeza no nosso coração, ódio de outra pessoa, desejando mal de outra pessoa, e Deus não se agrada, isso nos afasta também do amor de Deus, e isso faz com que o nosso vaso esteja trincado na presença dele, mas que eu e você possamos ser um vaso de barro, e fala, Senhor, esse aqui me quebre quando for preciso, porque eu quero estar na tua presença, eu sou falha, eu sou fraca, o Senhor conhece as minhas limitações, eu tenho medo, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu quero. E o Senhor, Ele vê sinceridade na minha e na tua vida, e Ele vai te renovando, e você vai se esforçando, você vai, porque eu falo de isso, se fosse por mim, pastora, todo mundo sabe o que eu passei, eu não estaria aqui. Só que um dia Deus falou comigo, deitada na minha cama, desesperada. Ele falou, te dou duas opções, você levanta e vai ver o que eu tenho, as minhas promessas na tua vida, ou você vai ficar definhando com uma depressão nessa cama, e não vai morrer agora, vai ficar só sofrendo. Falei, Senhor, eu não consigo, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas eu aceito essa proposta. Me ajuda, é escolha, é decisão, é desafio que o Senhor põe na nossa vida para nos testar, para ver se nós verdadeiramente amamos Ele. Quando tudo parece que desmorona, quando você se sente no fundo do poço, que acha que não tem jeito mais, ali o Senhor, Ele dá a mão. E os pouquinhos ali o Senhor foi me levantando, foi me dando graça, eu estou aqui. Todos os dias está ótimo? Não. Está ótimo todos os dias, pastor? Tem dia que a senhora chega e a pessoa está arrasada. Na verdade, passou um dia difícil, as coisas para resolver da igreja, a obra vai chegar pela misericórdia de Deus, na verdade? Porque Deus te sustentar dessa obra não é fácil. E eu creio que você também, mas o importante é nós permanecer. O importante é prosseguir, é continuar, não olhar para o outro. A gente olha, mas o outro fez isso, o outro não vai, eu também não. Faça a tua parte com o Senhor. Seja uma dessas virgens que carrega o azeite nas suas lamparinas e estão acesa. Não como essas
que deixaram para depois. O azeite significa a presença de Deus. E o azeite, ele não pode faltar na minha e na tua vida. Aleluia. O significado de insensata é despreparada e não estava atenta. Meu Deus. Eu também estava despreparada. Sabe quando eu despertei? Quando Deus levou o Estevão, com 17 anos. Eu nem pensava em morte. Só estava servindo a Deus e naquela, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, estava preocupado com morte. Sabia que eu teria salvação, mas caiu a minha ficha quando tudo aconteceu na minha casa. O meu filho de 17 anos. Eu falei, a morte chega. E ela não tem hora, não tem idade. É para qualquer um. Então, o preparar das nossas vidas não é amanhã, hoje. Porque se Jesus pediu hoje a tua alma, como você está? Meu Deus. Você já olhou para dentro de você e falou, como eu estou? Será que está legal? Será que é assim que Deus me quer? Será que eu estou agradando a Deus? Como que eu estou? A Bíblia fala para nós nos auto-examinarmos. A gente olhar para dentro de nós e ver se nós estamos de acordo com a vontade de Deus. Nós somos falhos. 100% nós não vamos estar. Ainda mais um dia difícil. Os tempos difíceis e trabalhosos. Que a própria palavra diz que nós passaríamos. Estão eles aí. Só que o importante é permanecer. O importante é ficar. O importante é consagrar. É santificar. Renunciar ao pecado que todo dia bate na tua porta. As ofertas do inimigo que vem, as investidas pesadas que vem na minha e na tua vida. Aí o Senhor nos pensa, eu quero só ver. Será que agora Ele vai me negar? Será que Ele vai? E quantas vezes a gente desliza, né? Quantas vezes a gente aceita o prazo do adversário? Fala mal do mundo, tem raiva do outro, não perdoa. Eu sou cheia de razão. A razão é minha. Eu tenho razão, eu não fiz nada. Vou pedir perdão para quê? Irmão, no nosso meio ninguém tem razão. A razão é de Deus. Glória a A Deus. razão do Espírito Santo. Aleluia. Às vezes nós queremos ir lá atrás, satisfação, bater na porta, ficar brigando no Facebook. Para com isso. O povo de Deus, isso não serve. Isso não cabe. Sabe o que vai dar certo para mim? Para todos? É o secreto. Louvado É um lugar seja secreto, Deus. é um lugar de intimidade, de vida com Deus. Ali você aponta, ali você deposita a sua dor. Senhor sabe o que aconteceu. Senhor, se não foi para mim aquilo, tira isso do meu coração. Tira do meu coração. E você sente aquela paz. Por quê? A razão não é de ninguém. Essa pessoa está falando de ruim, como você passa e eu. Talvez passou e nem te viu, não me viu, meu Pai do Senhor, nem aparece. Para. É coisas pequenas que nos separa de Deus, pastor. É a coisa desse tamanho que a gente fala que não tem nada a ver. Mas o Senhor tem a ver sim. Porque nós somos representantes do reino de Deus na terra. E nós precisamos converter. Mas não é fácil. Você fala assim, parece, não, tem um processo, Deus testa a gente. Aí que o inimigo ele vai te atacar mesmo. Ela está falando que ela vai ser fiel, agora eu vou atacar. Agora que eu vou investir pesado. Ao invés de você correr lá no Facebook e atacar ou na porta para fazer barraco, a gente não faz isso não. Glória a Deus. Você vai para o joelho secreto. É. Aí aquele lá que te atacou vai te ver com o outro. Peraí, mas parece que não deu certo. Graças a Deus. Parece que ela está mudada, parece que ela está diferente, ela não revidou. Glória a Deus. Sabe o que é isso? É os frutos do Espírito Santo. Aleluia. É isso que Deus quer refletir. O fruto do Espírito Santo. Através disso, você vai pegando força. Olha, deu certo. Eu fui trabalhar, pastora. Eu fico... Fui trabalhar. Deu problema. E o Senhor falou para mim que não é, pastor. Quebrou. Gente, voltei doente daquele. Foi um dia. Eu não recebi aquele dia. Que humilhação, eu cheguei arrasada, doente em casa, irmão. Não recebi nenhuma dor, eu fui que eu paguei do Uber, irmão. Sabe quanto eu recebi? R$20. Misericórdia. Pelo sangue de Jesus. E
eu falei, e só que lá dentro desse lugar, Deus falou comigo assim, ó, isso aqui não é pra você. O que você está fazendo aqui? Olha pra você. Na minha parte de uma dor. Eu sei que quando Deus fala comigo hoje, dói. E eu fiquei triste e nervosa, né? Eu paguei todo dia. Fiquei nervosa. E esse homem tentando falar comigo e eu, meu Deus, olha aqui. Só que eu fiquei curtindo minha raiva. Eu fiquei curtindo minha raiva. Fiquei muito triste, porque agora eu vou tomar banho e vai ficar aqui, eu vou chorar até. Mas eu sou. Vou pôr tudo pra fora, porque eu estou muito triste. Por que você faz comigo, Senhor? Eu olho a outra, tá fluindo, tá dando tudo certo. Porque comigo é assim. Eu estava ali no banho, eu tinha nem entrado, o Espírito Santo falou pra mim assim, ó. Eu não te falei lá dentro que não era pra você ir? Por que você é tão teimosa? Eu te falei que eu tenho uma coisa muito maior. Graças a Deus. Glória a Deus. E o Espírito Santo começou a falar, eu não consegui nem chorar de vergonha do Espírito Santo. Eu queria chorar. O Espírito Santo falando no meu coração, eu te falei, eu te avisei lá dentro. Olha, eu precisava dessa situação, eu estou te mostrando, eu estou te falando. E ele entrou, e arrancou aquela dor. Glória a Deus. O Espírito Santo falando. Tá vendo? Ele arrancou, eu senti um alívio, eu senti uma paz. Eu falei, é verdade, Senhor, eu preciso te ouvir mais. Porque ele fala, mas será que nós estamos ouvindo? Aí ele falou pra mim assim, ela quer que eu trabalhe, acho que eu tenho que distrair minha cabeça. Eu já falei pra ela, falei, olha, Deus não falou que não. Não, você precisa, eu vou te levar. Eu falei, então vamos. Porque às vezes acho que a gente não quer ir. Às vezes você está fazendo o corpo mole, não, eu quero ajudar, mas às vezes não é essa ajuda que você precisa. Não é isso. Quando você tem um Deus, eu gosto como Senhor, Ele que vai guiar. Ele a porta certa, quem vai abrir é Ele. É direcionada por Ele. Então ali a minha filha falou assim, mãe, realmente, Deus não quer. Só que a pessoa dela veio, pastor, porque ela está tão insistente. Eu falei, eu vou. Chegou lá e falei, tá ficando bom. O negócio aqui vai ser muito bom, vou ganhar bem. Estou até fazendo as contas aí, já com R$20. Você viu o que é desobedecer a Deus? Você só perde. Tinha que pagar para ir embora. Paguei para ir, para trabalhar e paguei para voltar. E assim não está faltando. Porque Deus não deixa faltar. Ele cuida. Só que quando Ele fala que fechou por um tempo, a gente tem que obedecer e entender. É um tempo, eu sempre trabalhei, eu sempre tive meu dinheiro, sempre, né, a gente quer tanto comprar um carro, a gente está lutando, e até estava falando com a irmã Flaviane hoje, mas é no tempo de Deus. Vai vir na nossa mão, mas é do jeito dele, e agradeça, e ainda agradeça, porque às vezes nós queremos agradecer só quando vem uma coisa muito grande. Quando vem uma coisa pequena, a gente fala assim, mas obrigada. Mas com gratidão. Esses dias Deus abriu uma porta para meu marido. Eu falei, agora é a porta. Porque Deus está prometendo, agora é a porta. Ai, pusemos tanta expectativa no cenário. E Deus testando nós. E eu fiz, agora vai embora, vai para o carro, vai fazer tudo que a gente precisa fazer. Esse homem sai de você vai animado e eu orando em casa. Eu já vi o jeito que ele chegou ali. Falei, não é aquilo, não é a porta ainda. Não, Jesus, amado. Não é a porta ainda. Falei, amém. Vamos continuar orando. Vamos continuar insistindo, porque uma hora vai acontecer. No tempo dele, no jeito dele, né? Graças a Deus. Aí passou, eu nem comentei nada com ele sobre que não era a porta ainda, que Deus tinha prometido. Eu não tenho culto, Deus falou da porta. Porque aquela hora não é. Glória a Deus. Né? Então é tudo no tempo, tem que ter preparação, tem que ter vigilância. Deus te testa. Para te entregar o grande da tua mão, você tem que ser aprovado. Você nos louvou aqui. Como que você vai entrar no deserto se você não sabe guerrear? Como você não está preparado para uma guerra? Como você vai guerrear se você não sabe guerrear? Então ele vai te forjar, ele vai te quebrar. Deus me quebrou. Ele me quebrou para me chegar onde eu estou hoje. Tem muita coisa no coração da minha vida que eu sou meio rebeldinho com ele. Eu falo, vai, eu vou e eu recebo R$20. Ainda pago para ir, pago para voltar. E eu fiquei bem nervosa, mas Deus me deu graça e falou, te dor.
E a gente tem que andar em obediência, em vigilância. Glória a Deus. O azeite tem que estar. Só que uma coisa eu fiz lá. Falei de Jesus. Falei de Deus com aquele fogo ímpio. Falei da palavra do Senhor. Glória a Deus. Para tudo deu seu propósito ali. Para todas as coisas a gente tem que entender. Não sair. Fica no vale. Fica quietinho ali, ó. Deixa Deus lapidar. Deixa Deus aparar as arestas, tirar o que tem que tirar, pôr o que tem que pôr, mas tem que suportar o processo. A gente vê tanto isso, né? Suporta o processo para viver o propósito. É verdade, pastor. E dói. E deixa marca. E você chora, você grita, e ali só Deus vê. Não tem mãe, tem pai, não tem irmão, tem pastor. É o secreto. Mas tem que permanecer. Glória a Deus. Porque ali você aprende a ouvir Deus. Ali você aprende a depender de Deus. Ali você tem a provisão de você ver Deus falar. Hoje eu vejo isso na minha vida. Eu não tinha isso. Mas foi depois do esmagamento que eu passei que eu consegui chegar nesse nível. Tem muita coisa aí para aprender com Deus. Muita coisa. Mas a gente tem que suportar e passar. Porque a nossa vida não se resume só a isso aqui. Nós queremos bênção, queremos viver o que Deus prometeu. Ele vai cumprir as promessas dele, de acordo com a vontade dele e do tempo dele. Mas uma coisa é certa, toda panela precisa estar acesa. Precisa ter azeite. Quando você sentir que já está faltando, corre. Corre e vai para os pés do Senhor. Tinha dia que eu não tinha palavras, só lágrimas. Eu fiquei um ano inteiro chorando. Eu ajoelhava e ficava ali uma hora e meia, 2 horas, só chorando. Porque eu não tinha palavras para falar com Deus. E ele, Deus, ele vai te preparando, ele vai te mostrando. Você não entende nada, porque a dor é tão grande. O processo fere tanto que a gente não entende. Tem coisas que talvez lá, uma vez você pode entender, mas tem coisas que só na eternidade que nós vamos entender. Mas nós precisamos estar na presença. Nós podemos sair. Nós temos que ficar, falar, Senhor, me dá graça para estar ali. Porque nós começamos a ficar uns crentes tão bons. Eu sei de tudo, eu já sei muito bem. Quem chega numa igreja, tem uma palavra, eu não quero ficar, porque eu não concordo. Irmão, fica quieto. Fica quietinho onde Deus te chamou, onde Deus te pôs, porque Deus vai trabalhar em você. Se um dia Deus tiver que te levar para um lugar, Ele vai te levar. Nós ficamos no ministério de Belém 25 anos, pastor. 25 anos. Eu tive muita vontade de sair, mas todas as vezes o Senhor me trazia de volta. E eu tinha que voltar para o mesmo lugar. Foi no tempo dele. Aí quando chegou o pedido, o Senhor falou, é tempo. Falei, Deus, me mostra o lugar, me mostra onde tem que ser, como tem que ser, me mostra. E comecei a orar todos os dias no monte, falando com o Senhor. Eu orei 7 meses. 7 meses. Lá naquele monte, Deus não falou nada. Eu desci para minha casa, um dia eu estava limpando a minha casa. Deus falou muito comigo, limpando a minha casa. O Senhor me deu uma visão, mostrou a igreja, a cara do pastor, a placa da igreja. Eu falei, nossa, lá, Senhor. É nada, não é nada. E nós fomos para lá, estamos lá fazer 1 ano já. Deus tem feito coisas grandes na nossa vida. O Senhor só confirmou que aquele que anda na direção dele, ele prospera e ele abençoa. Glória a Deus. Mas não vai de qualquer jeito, não. Aleluia. Não sai sem a bênção do teu pastor. Não sai mal, não sai ligado, não sai sem a bênção. Mas você não quer ficar, você sabe que a pessoa vai ficar cheia e fala, me dá a tua bênção, eu quero, Deus falou comigo. Fala com o Senhor. O Senhor, Ele vai te direcionar. Que a bênção de Deus, Ele vai com você onde você for. Se você sair debaixo da direção dele. E essas eram as 10 virgens prudentes. E olha como diz aqui a palavra do Senhor. Grande Deus. Aqui no versículo 2. 5 delas eram insensatas, 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente, mas as outras 5 tiveram o bom senso. Deixa elas falando lá, elas estão falando isso, mas não vamos dar bola, não. Vamos, deve ficar com os nossos ouvidos espirituais abertos, não vamos ficar dando ouvido para outras conversas, não. Vamos colocar azeite na nossa lamparina, porque o noivo vem. Nós sabemos como é que é a preparação de uma noiva. A noiva, ela tem um dia dela para encontrar com o noivo. E ela prepara, tem um noivado, tem um processo, eles vão preparando. Quando já o casal já fica noivo, ele já começa a se preparar para aquele grande dia que é o dia do casamento. E
E a noiva se prepara, se perfuma, procura a melhor roupa para encontrar com o seu noivo, para ela estar bem aos olhos dele. E foi o caso dessas 5 virgens prudentes. Elas se preparavam para estar bem diante do noivo, para que o noivo falasse: entre para as bodas do Cordeiro. Todas as virgens se levantaram quando elas ouviram falar: aí vem o noivo. Grande Deus. E olha o que Deus me diz aqui, pastor, agora, Deus me revelou: não espere o dia mal bater na tua porta para você correr. Não espere o dia mal, porque o dia mal ele chega. O dia mal ele chega. Quando Deus foi levar o meu filho, ele já me pôs para orar. Eu gosto de orar. Não sou boazinha nem melhor. Nossa, mas quer dizer que eu oro? Eu gosto sempre. Deus me chamou com 17 anos na oração. Eu tenho 45 anos hoje. E Deus me chamou na oração. Eu sempre gostei de orar. Então, quando foi mais ou menos uns 2 anos antes de Deus levar o Senhor me pôs 2 anos para orar de madrugada, às 3 horas da manhã. E todos os dias às 3 horas da manhã, o Senhor falando comigo. Ele até me falou a respeito de algo que aconteceria com a gente, mas a gente nunca imagina que é algo assim. Que o dia mal ele chegou na minha vida, mas eu tinha azeite ali. Por mais que depois eu me senti tão fraca, tão impotente, sem força, achando que não ia suportar, até hoje eu acho, mas eu tinha sim um pouco de azeite. Eu tinha, porque senão eu não tinha aguentado, eu tinha definhado. E o importante é isso. Quando o dia mal bater na tua porta, não espera ele bater para correr. Comece a colocar azeite. Prepara a tua vida com Deus, relacionamento, intimidade, a unção de Deus, a presença de Deus, a ponto de Deus falar e você ouvir. Que Ele fala, pastora, e Ele fala. Ele fala para te corrigir, Ele fala para te consolar, Ele fala para te exortar, Ele fala para te avisar de algum perigo que tem ali na frente. Ele vai falar. Só que para isso tem que ter um preço a pagar. E muitas pessoas hoje não querem mais pagar preço. Não quer ter uma vida de busca, de jejum, de santificação, não quer renunciar. Porque Deus pede todo dia coisas para nós renunciar por amor a Ele. E às vezes nós falamos: mas isso aqui é bobeira, isso aqui é coisa minha. Cadê o relógio, amor? Fica de olho no relógio. Aí embaixo. Amém. Acabamos já, igreja. Precisa passar essa mensagem. Amém. E as outras, porém, respondeu: temos o suficiente, porque as imprudentes pediu, dá para nós. Elas não, vai comprar. Sabe o que eu entendi com que é vai comprar? Vai pagar o preço para ter. Ei, glória! Aleluia! Vai pagar o preço. Porque aquelas prudentes pagou o preço, suportando as afrontas da igreja, suportando os olhares aqueles olhares que nós sabemos, aquele que te despreza, aquele que não faz questão de você, aquele que não te honra no teu ministério, aquele que te deixa encostado lá no canto. Mas até isso você tem que entender, é o trabalhar de Deus. Você não vai ficando escondido muitos anos, escondido, porque a raiz, ela estava crescendo para baixo, estava se aprofundando nas raízes com o Senhor, firmando no Senhor. O Senhor, Ele te esconde para depois Ele te fazer você se aparecer. Na glória dele, não é nós não, é Ele, porque a gente não faz nada, a gente não tem poder de convencer, a gente só fala, pastor, aquilo que Deus põe na nossa boca. Quem convence o homem do pecado, da justiça e da justiça é o Espírito Santo. Agora você me fala, o Espírito Santo está na tua vida? Ele tem te convencido do teu pecado? Porque se você continua com as mesmas práticas e fala que o Espírito Santo está com você, eu sinto muito dizer que não é o Espírito Santo de Deus, não. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, Ele te convence do pecado. Ele fala para você: olha, isso aí não é bom não. Tira o olho disso aí que não é para você. Ó, você tem a tua mulher lá na tua casa. Para que você está olhando do lado? Você tem o teu esposo lá, para que você está olhando? Nem olha. Nem olha. Depois que a gente não tem nem que olhar. Graças a Deus. Porque a nossa carne é fraca. Às vezes olha, já viu que despertou interesse, casca fora. Nossa, bonitinho. Pelo amor de Deus, Senhor, me cobre com teu sangue, me blinda, me reveste, me livra desse pensamento, purifica minha mente e meu coração. Vai pedir? Porque senão a gente cai. A gente cai, você pode estar na igreja todo dia, mas se você dá brecha, e não precisa de brecha grande não, viu? Uma coisinha assim, ó, de
vai falar, isso aí é facinho, isso aí é facinho. Essa aí eu vou derrubar, porque o trabalho dele é te derrubar e tomar a minha e a tua coroa. Ele quer destruir a tua família, ele quer destruir a tua vida, destruir o teu ministério, ele quer acabar com a tua história. E Deus tem uma obra linda para fazer na tua vida, mas depende de você também, do teu posicionamento diante dele, das renúncias de levar, não. Amém, Jesus. José foi tentado. José sabia que ele ia resistir à mulher de Potifar. Ela investiu pesado contra Potifar. E Potifar sabia que José sabia que ele não ia resistir àquela mulher. O que ele fez? Correu. Tem que correr do pecado. Não é brincar, não. Brinca, velho. Você vai brincando e vem devagarzinho. Quando você vai ver, já está envolvido. Pá! Mete o pé. Aí depois destruiu tua família, destruiu teu lar, você não tem força. Fez uma bagunça na menina da tua vida. Então a gente tem que ficar, ó, atento. Aquela mulher, ela rasgou a roupa de rasgou. Imagina aquelas roupas daquela época, aquelas topas, né? Passando sem. Imagina ela rasgar aquele outro só com tanta força. É a força que tem que fugir do pecado, tem que correr dele, que ele pega. E ele sabia que ele ia resistir à tentação e correu. E ainda assim está ocupado. Porque tem olhos que nos cercam. Às vezes a gente acha e fala assim, ninguém está vendo. Sempre tem alguém que está olhando. Sempre tem. Sempre tem uma pessoa também. A gente fala os olhos de Deus. Sim, Deus vê tudo. Mas sempre tem alguém ali, ó, te observando. Sabe para quê? Esperando a tua queda. Ô Senhor! Fala Se a pessoa quer te ver bem, ele quer te ver bem, mas nunca melhor que ele. Ele fica ali, ó, esperando. Será que já caiu? Será que já desanimou? Irmãos, eu vi isso quando Deus levou você. A gente sabe quem é por nós e quem não é. Muita gente ia no lugar que eu estava só para ver se eu estava viva ainda. E eu sabia que estava indo só para ver. Vamos ver se já morreu. Vamos ver se já destruiu o lar. Vamos ver se já está com uma depressão, com uma doença. Porque nós não vimos isso. A gente não consegue enxergar. É o outro lá fora que está vendo, te observando. A gente só está caminhando e dando fruto. Então, sempre tem alguém te observando para ver a tua queda, mas firme em Deus. Porque se você estiver firmado na presença do Senhor, se você estiver com os teus pensamentos levados a Ele, Senhor, alinha o meu pensamento ao teu pensamento e a minha vontade à tua vontade, para que eu possa andar no teu querer. Aleluia. Ele faz. Quando a gente faz, Ele faz. Não é impossível. Faz um teste. Faz um propósito com Deus. Você vai ver Deus agindo na tua vida. E esses olhos que ficam por aí te adorando, vai cair. Mas voltou de novo? Mas não é possível. Logo vai largar. É verdade. Nós temos que vigiar. A nossa vida de crente, a gente é muito observado. Principalmente nós que somos crentes. O inimigo, ele não vê a hora de ver uma desgraça na nossa vida. Você tem que estar firmado. Porque se você estiver firmado em Cristo, ninguém te derruba. Ninguém tem poder, nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida, ela prevalece. Toda obra do inferno, toda reunião que Satanás fez no inferno para destruir a tua vida, a tua família, ele será frustrado em nome de Jesus. Mas tenha Jesus como centro da tua vida, como centro do teu casamento, como centro da tua história. Tenha Ele, queira ter Ele, para ter uma família próspera, abençoada. Não sai, não dá brecha, vigia, fica na torre, fica atento. Fica atento. Seja um homem ou uma mulher espiritual, você vê o perigo, você já... Eu fico assim, eu e ele. A gente já percebe de longe, pastor. Quando uma pomba gira, quando vem um pombo gira, não sei como é que fala. Pastor, a gente já vê de longe. Ó, velho, sabe, né? Vamos ficar escrito aí. Vamos repreender, porque o negócio é pesado. E tem que vigiar, porque ele vem mesmo. E aqui, ó, fala, no versículo 10, quando estavam fora, ó, olha só, elas ainda foram usadas. Foi comprado, pastor. Já estava tudo acabado, agora está tudo acabado. Vamos lá comprar, quem sabe não dá tempo? Não dá, não vai dar, não deu. Vamos lá comprar, quem sabe dá tempo. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas
com ele no banquete de casamento. Estava com ele, entraram com ele. E a porta foi trancada. Meu Deus. Mais tarde, quando, olha, voltou mais tarde. Meu Deus, já demorou demais. Mais tarde. Quando as outras voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: nunca vos conheci. Meu Deus. Se elas não estavam preparadas ali em cima da hora, o que mais que essas pessoas queriam? Deus deu toda a oportunidade, todo o tempo, e elas deixou na última hora para buscar o azeite. Só que já era tarde demais, e as portas foram fechadas, e a fechadura da porta era do lado de dentro, não era do lado de fora. Não tem como abrir, não tem como forçar a porta, não tem como você romper ela e entrar, porque foi o anjo do Senhor que fechou. Então que nós possamos, igreja, ficar firme na presença do Senhor. Sabe por quê? A tua família ela não será envergonhada, a tua casa não será envergonhada, o teu ministério não será envergonhado, porque você está debaixo de uma promessa. Você tem um Deus que Ele é o Senhor da tua história. Você tem um Deus que contempla o teu deitar e o teu levantar, e Ele sonda a intenção do coração. Porque a palavra de Deus, ela sonda juntas e medulas. Ela conhece a tua história. E o Senhor, Ele te dá mais uma oportunidade nesta noite, de você se aproximar da presença dEle, deixar com que Ele venha cumprir todas as promessas que Ele tem feito na tua vida. Mas para isso, suporta o processo, suporta as afrontas, suporta os ataques. Se nós vamos desistir do nosso ministério por cara feia, por batida de pé, mas eu falo desviado. Porque tem gente que essa primeira cara feia eu não volto mais. Aí que eu vou. Aí que eu vou, né? Aí que eu vou, eu de cara feia, ainda vai ser, vou lá atrás. Vai, Senhor, meu querido. Tudo bem? Bate o pé lá. Tem muitas pessoas que às vezes não gostam da forma que Deus me usa, mas é assim mesmo, eu não vou mudar. Porque Glória a Deus. E a pessoa vai e bate o pé e acha que a gente vai sair correndo. Mas foi Deus que me chamou e te chamou para essa obra. O inimigo ele não tem poder sobre a tua vida. Busca revestimento, busca azeite, se prepara, porque a nossa vida não é só isso aqui não. Deus tem coisa maior, Deus tem um céu de glória para trabalhar. Tudo isso aqui que você está passando hoje, as aflições vai acabar. A palavra de Deus diz que as tribulações do momento presente, do tempo presente, não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Não fica bobeando não, pensando que você está aqui e só tem isso. Não, temos uma vida eterna com Cristo Jesus. Quer conhecer Jesus? Nas minhas orações eu falo assim: eu quero encontrar com meu filho, eu não vejo a hora de encontrar com meu filho, vai ser no tempo de Deus, mas eu quero te ver, Senhor Jesus. Eu te sinto, eu falo com o Senhor, eu ouço, mas eu quero te ver, eu quero te abraçar, eu quero saber como é que o Senhor é, porque a gente fica aqui só orando, falando com o Senhor, essa intimidade. Eu quero ver o teu rosto, quero ter também, quero ter essa intimidade, esse desejo de ver o rosto de Jesus, porque tudo isso aqui vai passar, essas tribulações, as afrontas, vai passar, mas as palavras de Deus, guarda ela no teu coração. Guarda o teu coração do mal, porque dela procede a entrada da vida. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pastora, diante dessa palavra que você ouviu, não por mim não, porque eu não tenho poder de nada, mas o Espírito Santo tem. Eu queria te convidar, se tem alguém que quer reconciliar com o Senhor, se por acaso afastou um pouquinho, ou quer aceitar meu Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. É muito importante, igreja. Eu vejo a minha netinha, ela tem 12 anos, a mocinha já cresceu no lar evangélico, mas ela não aceitou Jesus ainda. E isso preocupa, porque as crianças também precisam aceitar Jesus, não é verdade? Então faça um apelo nessa noite. Você quer aceitar Jesus? Diante dessa palavra, porque essa palavra que foi falada nessa noite não é de mim, mas é dele. E ele tem um amor pela tua alma, ele tem zelo pela tua alma, ele ama a tua vida. E que essa palavra não fique só, você ouviu e vai embora, esquece, mas pratica. Pratica essa palavra, põe ela na tua vida, deixa Deus te transformar. É noite de transformação. Louvado seja Deus. Se revelar
que esses caminhos que você tem andado